Essa menina é legal. Ela vem sempre aqui para me dar um alôzinho. Irmãos, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gostaria de nesse momento dizer que um dia eu também tomei minha decisão. Eu era sacristão da Igreja Católica. Como vocês sabem, quem está vindo a semana inteira está ouvindo a minha história, não é? E quando aquele homem baixinho, gordinho e careca, quem estava aqui ontem? Então vocês lembram? E quem não estava, pergunta depois para os outros, porque a parte anterior da história, porque eu não posso voltar senão eu não termino. Aquele homem que chegou na minha casa, eu estava pronto para jogar futebol sábado à tarde. Ele entregou a Bíblia para mim, me deu o estudo bíblico, ele ficou sem a Bíblia e eu com a Bíblia. Até aí eu contei? Até aí eu falei? Aí ele falava todos os textos da Bíblia de cabeça, de memória. Eu fiquei impressionado, eu pensei, esse homem deve ser o chefe da igreja, deve ser assim, um fenômeno, né? E aí ficou uma pergunta no ar, não foi? Quem era esse homem? Lembra? Esse homem, irmãos, era analfabeto. Por isso me deu a Bíblia dele. Ele me dava a Bíblia dele para mim, eu lia para ele e ele explicava, ele sabia os textos tudo de cabeça. Imagina, eu fui evangelizado por um analfabeto. Sabe o que isso significa? Que Deus usa os que não são, e usa os que não, muitas vezes a gente não dá nada para a pessoa. Mas tem gente que nunca estudou, mas são pessoas sábias, porque quem tem Jesus é sábio. Quem tem Jesus tem a vida. Quem tem Jesus tem tudo. Amém? Amém. Esse homem analfabeto que dava a Bíblia para eu ler, eu achava que ele era um fenômeno, por isso sabia tudo. Ele era analfabeto. Ele foi à minha casa 5 vezes, 5 sábados. E o outro lá do livrinho vermelho, lembra do livrinho vermelho? Toda quinta, durante um ano, toda quinta. Nunca estudamos a Bíblia, só o livrinho. Esse homem foi à minha casa 5 vezes. A primeira vez falou sobre a volta de Jesus, a segunda vez sobre o milênio, a terceira vez sobre o novo céu e a nova terra, a quarta vez sobre os 10 mandamentos e a quinta vez sobre o sábado. Na quinta vez eu falei: irmão Carlos, pode parar, já entendi, eu quero ser adventista. Amém. Ele ficou tão impressionado que ele falou assim: mas já? Eu falei: já. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Quer dizer, a pessoa quando é sincera, não precisa você falar muito não. Falou, a pessoa já entendeu, já entendeu. Falei: eu quero ser adventista. Ele falou: mas tem um problema. Para você batizar, você vai ter que fazer 30 estudos bíblicos. Eu falei: não, irmão Carlos, eu concordo, mas pode me batizar agora, que eu garanto que eu termino os 30 tudo depois. Ele falou assim: não, tem que fazer os 30, para depois dos 30 aí batiza. Eu falei: irmão Carlos, é o seguinte, o senhor poderia falar com o pastor da sua igreja que eu quero batizar rápido? Ele falou: posso. Foi lá e falou com o pastor. O pastor mandou recado para mim, falou: só batiza quando fizer 30. Eu falei: irmão Carlos, o senhor poderia deixar eu falar com o pastor, marcar um encontro, eu e ele? Aí marcou.
Cheguei e falei assim: olá, pastor, tudo bom? Ele: tudo bom. Pastor, eu sou sacristão e eu quero ser batizado na sua igreja, o senhor pode me batizar? Ele olhou para mim e falou assim: quantos estudos você fez? Eu falei: 5, como se fosse muito, né? Aí ele falou assim: só quando fizer 30. Só que ele foi muito seco, assim, muito, não teve um joguinho de cintura. Aí eu falei assim: pastor, o senhor pode me batizar, que o senhor não vai se arrepender não. Eu não vou sair da igreja, lhe garanto. Ele falou assim: eu sei, mas tem que fazer 30 primeiro. Quando você fizer 30, aí eu te batizo. Eu falei: mas pastor, me fala aí o que é que tem que aceitar. Fala aí, que eu aceito agora. Fala. Luiz, ele tentando me explicar, e eu, cabeça dura. A gente, quando está chegando, às vezes não entende alguma coisa. Ele tentando me explicar, e aí dava, não dava. Eu percebi que ele não ia me batizar antes dos 30. Eu estava tão empolgado, que quando eu vi que não ia batizar, eu dei uma Esmorecida. como se fosse um banho de água fria. E eu pensei: ele não vai me batizar. Abaixei a cabeça e por um instante eu tive uma ideia. Levantei a cabeça, olhei para ele, nos olhos do pastor, e falei: pastor, ok, o senhor não vai me batizar, né? Pois fique sabendo de uma coisa: se eu morrer amanhã perdido, o senhor é culpado da minha perdição, tá? Ele deu um pulo e falou: não, te batizo já. Deu um pulo para trás, tomou um susto e falou: te batizo já. Mudou de ideia e marcou a data do meu batismo. E eu aprendi uma lição, e vou passar o que eu aprendi para vocês, especialmente para aquele que é pastor, ou ancião, ou líder da igreja. Olha a lição que eu aprendi. Quando uma pessoa diz: quero batizar, sabe o que você tem que fazer? Fala assim: vem cá, me dá um abraço. Vem cá, me dá um abraço. Que decisão linda. Parabéns. Você será batizado. E marque a data, nem que seja para 10 anos para frente, mas marque a data. Entendeu a diferença? Quando a pessoa fala assim: quero batizar, não caia na tentação de falar assim: cuidado, calma, agora não, é muito cedo, pensa bem, toma cuidado. Sabe o que você está dizendo para a pessoa? Não batiza. E quem fala isso é o diabo. Então, quando alguém fala assim: eu quero batizar, pode ser um drogado. Pastor, eu quero batizar. Ah, é? Vem cá, amigão, dá um abraço aqui. Meus parabéns, você será batizado. Veja, não significa que eu vou batizar a pessoa drogada, entendeu? Não significa que você vai batizar a pessoa fumando, bebendo ou aprontando. Você vai dar um abraço nela e dizer: meus parabéns, você vai ser batizado. Conta comigo, o que eu posso fazer para te ajudar? Não é assim? O que falta? Eu aprendi essa lição. Uma vez eu estava pregando numa grande igreja no Brasil, e levantou um senhor morenão, bêbado, dentro da conferência, mas estava bêbado. Ele levantou-se e falou assim: aí, pastor, eu quero falar. Eu falei assim: o senhor vai falar. Desci daqui, fui até o lado dele, falei: fala aqui no meu ouvido. E tirei o microfone. Ele falou assim: eu quero ser batizado. Aí eu falei: fala no microfone. Eu quero ser batizado. E ele estava bêbado, e todo mundo viu o camarada bêbado. Eu disse: o senhor será batizado. Eu vou lhe batizar. E vamos lhe ajudar para que o senhor seja batizado da maneira certa e na hora certa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Preparamos esse homem, estudamos a Bíblia com ele por 5 meses. Eu o batizei. Hoje ele é ancião da nossa igreja. Tudo vai da maneira como a gente lida com as pessoas, não é verdade? Irmãos, Jesus falou assim: ó,
Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Amém? Bom, o pastor resolveu me batizar. Marcou a data e até lá eu me preparei melhor e fui batizado da maneira certa. No dia do meu batismo, minha família não foi. Meu pai não foi, minha mãe não foi, meus irmãos não foram. Todo mundo estava contra a minha decisão. Mas eu fui. Era 24 de maio de 86. Estava frio, estava chovendo, lá em Sorocaba, interior de São Paulo. Eu estava triste porque minha família não veio, mas estava feliz porque era o meu batismo. Eu fui batizado. E a partir daquele dia, Deus me chamou para ser um missionário. Minha família não aceitava, era contra. O tempo passou, orando todo dia. Um dia aconteceu um milagre. Eu estava andando nas ruas da zona leste de São Paulo, Conjunto José Bonifácio, próximo a Itaquera. Eu já era missionário, instrutor bíblico. Quando eu parei na rua, olhei para cima e falei: Senhor, o Senhor conhece minha família? Eu imaginei Deus falando: conheço. Então, todas as pessoas que eu prego o Evangelho aceitam e vêm para a igreja, mas minha família não aceita. O Senhor poderia converter minha família? Eu imaginei Deus falando: sim, eu posso. Então, se o Senhor converter minha família, eu lhe faço 3 promessas. Eu, como católico, estava acostumado a fazer promessa. Depois de crente, eu fiz mais 3. Se o Senhor converter minha família, eu prometo ir à Aparecida do Norte, plantar a igreja adventista lá. Segundo, se eu converte minha família, eu prometo formar uma equipe de evangelistas com os meus irmãos para pregar o Evangelho. Terceiro, o Senhor converte minha família e eu prometo um dia pregar o Evangelho em Roma. Novo na fé não sabe o que fala? Eu falei isso. Resultado? Deus ouviu a oração. E 5 anos depois dessa oração, 5 anos depois, dos 7 filhos homens que nós somos 7 filhos homens, uma mulher, lembra? 8, papai e mamãe 10. Dos 7 filhos homens, 6 se converteram. E hoje, dos 6, 5 são pastores adventistas. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo começou naquele domingo, dentro da igreja católica, com a Bíblia aberta em Êxodo 20. E tudo aconteceu com um homem analfabeto que veio me dar estudo bíblico. Hoje, 5 pastores na minha casa. É um milagre. Não é um milagre? É um milagre. Aí o que aconteceu? Deus cumpriu, né? Aí agora eu tinha 3 promessas: Aparecida, equipe e Roma. E essas 3 promessas vocês vão saber amanhã. Também, pastor Giovanni? Também? Amanhã, que horas amanhã? 3 da tarde, 3 promessas. 3 amanhã.
E venha preparado, porque amanhã você vai ouvir histórias verdadeiras, testemunhos como você nunca ouviu. Amanhã à tarde vai ser uma tarde só de testemunhos, para a honra e glória de Deus. Agora posso pedir um favor para você? Não saia, porque eu vou fazer uma oração agora. Não saia.